Em Twilight Zone, Siegfried tinha sido extremamente orgulhoso de apenas o polo de partículas de energia elementar da Terra que ele tinha guardado por mais de centenas de anos. No entanto, Lei Lin basicamente construiu conjuntos de partículas de energia de vários elementos e até fez 2 piscinas para cada elemento. Este consumo aterrador foi o suficiente para o Kubler querer desmaiar. Isso não foi tudo. Kubler sabia o que seu mestre estava planejando. Não levando em consideração a própria torre e as formações de magia de cada nível, era o núcleo intelectual que Lei Lin planejava fazer. Uma usando um cristal do amor e um pergaminho mágico da 4ª série que poderia dar vida cristalina. Um pergaminho mágico da 4ª série não era algo que pudesse ser comprado com cristais mágicos. Se não fosse pelo status de Lei Lin como aluno de Gilbert, ele poderia nem ter encontrado uma maneira de obtê-lo. Com um gênio da torre, todas as defesas da torre se coordenariam umas com as outras. Esse ser intelectual que só reconheceria um mestre seria um grande ajudante para um mago. Depois que todos esses recursos e materiais foram revelados, Kubler acreditava que essa torre de mago não seria imprescindível nem mesmo para que um mago da Estrela da Manhã morasse. Suas habilidades defensivas seriam capazes de aguentar por um longo tempo contra os ataques conjuntos de múltiplos magos da 3ª divisão. A construção da Torre Magos é um grande projeto. Com as pessoas que temos agora, só podemos fazer alguns preparativos. Depois que Castelo de Onyx estiver concluído no ano que vem, vou morar aqui e vigiar o prédio da Torre do Mago. Nos planos de Lei Lin, a Magus Tower era algo de longo prazo que levaria mais de uma década para ser concluída. O sangue, o suor e os recursos colocados nele não podiam ser calculados, mas depois de tudo dito e feito, ele teria uma base sólida na região. O efeito amplificador que Magus Towers poderia fornecer para os magos era consideravelmente assustador, especialmente para um edifício de alta qualidade como este. Lei Lin calculou que, enquanto estivesse no estágio da força espiritual gasosa e dentro do alcance da torre, ele não precisaria ter medo de qualquer magos de nível 3, mesmo se estivessem no estágio da força espiritual cristalizada. É claro que, se o infrator fosse um magus de nível 4, até mesmo uma das desgraças que não possuísse uma técnica final poderia destruí-lo. O terror do Morningstar Mage era algo que ele realmente entendera através da experiência. Se aqueles verdadeiros magos da Estrela da Manhã usassem uma técnica final, metade de seu território seria exterminado, e sua Magus Tower seria inútil. Infelizmente, ele seria feito imediatamente. Kubler, você encontrou as pessoas que eu pedi para você procurar. Lei Lin olhou para Kubler. Ele havia conseguido que Kubler procurasse talentos na administração. Além disso, ele precisava de muitos outros vassalos que o ajudassem a aumentar seu poder. Além disso, quando a construção da Torre do Mago começou, ele podia deixá-los entrar e assumir o controle, assim, economizar alguma força. Enquanto ele pessoalmente desse o último passo de dar vida ao gênio da torre, ele seria capaz de ter controle total da torre, e não haveria outros problemas. Mestre, minhas desculpas. Ao ouvir as palavras de Lei Lin, o coração de Kubler afundou e ele rapidamente se ajoelhou. Toque está errado. Há muitos talentos, e até alguns vieram em resposta ao recrutamento. Eu aceitei todos eles. Quanto aos vassalos, todos os meus amigos têm a linhagem Mankestrisnak e talvez não consigam atender às suas necessidades. Kubler pareceu envergonhado. Seu clã de amigos era obviamente do mesmo nível que ele. Se ele fosse trazê-los para Lei Lin, estava apenas buscando a morte. Ele obviamente não faria isso. Warlocks de alto escalão naturalmente queriam servir Lei Lin, mas ele não tinha as conexões e não podia entrar em contato com eles. Isso é verdade. Lei Lin acariciou seu queixo, tendo adivinhado o motivo. Ele considerou procurar por Robin, onde ele certamente seria capaz de recrutar alguns Warlocks.
Ele não podia nem considerar o Arlox da serpente gigante Kemoin. No entanto, entre os Rank 2 e até mesmo o Rank 3 Warlocks, certamente havia alguns que pensariam que esse era um sonho que se tornou realidade, chegando até a abraçar sua perna, chorando e gritando na esperança de conseguir a posição. Vamos analisar os talentos que você recrutou e que podem cuidar de nossos assuntos internos. Entendido, mestre. Vendo que Leilin não o puniu, Kubler relaxou e levou Leilin para outro acampamento improvisado. Aqui, alguns humanos regulares, cujas auras eram muito fracas, aguardavam ansiosos para encontrar Leilin. Leilin mesmo achava que, se não se intencionalmente se moderasse, apenas a radiação de seu corpo mataria todas essas pessoas e não seria uma morte pacífica. Claro que, de todos esses humanos regulares, havia um ou dois acólitos. No entanto, aos olhos de Leilin, eles eram apenas formigas um pouco maiores e não eram muito diferentes. Saudações ao Marquês de Onyx Castle. Algumas delas ligaram e depois se curvaram respeitosamente a Leilin. Ele examinou-os e percebeu que a maioria deles era idosa, com um deles sendo um homem de meia-idade resoluto. Anuncie seu nome e suas habilidades. Kubler viu a expressão de Leilin e gritou. Eu sou Saltcliffe, proficiente em assuntos internos. Este era um homem velho. Meu nome é Heróis, e eu sou o adepto de treinar tropas. Eu já fui o comandante em um ducado. Este era o homem de meia-idade. Meu nome é Alessandor, e eu sou proficiente em assuntos internos e direito. Este homem velho estava cheio das ondas de um acólito, e Leilin lançou-lhe um segundo olhar. Alessandor, você já tomou a essência da baga azul antes? O nariz de Leilin enrugou e ele perguntou de repente. Essa essência de bagas azuis era uma secreção especial de plantas e tinha o efeito de prolongar a vida dos acólitos que estavam abaixo dos magos oficiais. No entanto, sua força seria fixada e eles nunca seriam capazes de melhorar. Sim, meu senhor. Eu tenho agora apenas 150 anos, e tenho 100 ou mais anos para trabalhar com você. Alessandor era realmente um mago que sabia o que pensavam. O que Leilin precisava era de apoio a longo prazo. Geezers velhos e regulares seriam tão velhos que não poderiam se mover em 10 ou mais anos. Quais foram eles? Muito bom. Você heróis, a partir de agora, foram recrutados quanto aos idosos que eram experientes, mas à beira da morte, eles só podiam se despedir com pesar. Depois que eles saíram, Heróis e Alessandro se curvaram mais uma vez. Mestre, essa era a etiqueta usada quando os vassalos cumprimentavam seus mestres. De agora em diante, vocês são todos meus subordinados. Heróis está encarregado da segurança e do exército, enquanto Alessandro cuida dos assuntos internos. Contanto que você trabalhe duro, eu lhe darei títulos de sua própria terra, e também receberei seus descendentes para trabalhar para mim. Como nobreza, Leilin naturalmente sabia o que eles queriam e queria usá-lo para motivá-los a trabalhar com afinco. Como esperado, depois de ouvir sua promessa, Heróis e Alessandro se ajoelharam em agradecimento, beijando o chão sob os pés de Leilin. Eu devo oferecer minha lealdade e respeito, mesmo que o mundo termine. Você pode ir. Kubler lhe dará mais detalhes. Leilin agitou os braços. Ele não estava disposto a lidar com isso, e só poderia transmitir sua autoridade a alguém para tomar decisões. Se isso acontecesse na Idade Média do mundo anterior, fazer algo assim significaria a morte certa. Ele seria feito uma figura de proa por seus subordinados, ou até mesmo morto, mas era diferente aqui. O próprio Leilin detinha o poder absoluto e não precisava se preocupar com o que seus subordinados pensavam. Sob a intimidação dos magos, esses dois não ousariam ter pensamentos ou planos estranhos. Já é hora de eu voltar. Não só preciso ganhar experiência com o mentor Gilbert, mas é melhor obter uma formação mágica para vaporizar minha força espiritual. Leilin olhou para suas estatísticas. Leilin Farlier. Rank 3 Warlock, Bloodline,
Serpente Kemoin gigante. Força: 23,6. Agilidade: 20,1. Vitalidade: 35,7. Força espiritual: 215,3. Poder mágico: 215. O poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Depois de entrar na classificação 3, os efeitos da poção da respiração da serpente gigante enfraqueceram-se. Embora o ambiente no continente central fosse muito melhor do que em Twilight Zone, depois de usar uma quantidade tão grande de recursos, sua força espiritual estava agora parada, ainda no nível em que ele acabara de entrar na terceira posição. No entanto, Lei Lin estava confiante porque o clã era um grupo formado inteiramente por Warlocks da serpente gigante Kemoin. Havia muitas fórmulas e produtos usados para criar a força espiritual de um feiticeiro. Além disso, com a ajuda de Gilbert, ele logo alcançaria seu objetivo atual. A formação de magia da fase de vapor se tornaria essencial. Bus raios de luz emanaram da impressão suspensa no corpo de Lei Lin, formando uma runa escarlate. Mentor Gilbert está pronto agora? Tudo bem, eu voltarei assim que possível. Lei Lin falou com a marca secreta e depois ligou para Kubler, dizendo a ele para supervisionar o projeto CT enquanto ele fez o caminho de volta. Phosphorescence Swamp. O pântano negro se mantinha dentro de uma aura de morte, ocasionalmente gerando chamas verdes. Lei Lin caminhou no topo do pântano, sentindo o corpo jubiloso e excitado, e não pôde deixar de assentir. Como esperado da escolha final feita pelo clã entre muitos outros. Este ambiente com as partículas ao redor é muito adequado para o avanço daqueles com sangue de Kemoin. A sede do clã era semelhante a antes. Muitos Warlocks residiam, viviam e pesquisavam nesta pequena cidade magos. Lei Lin foi direto ao encontro de Robin e descobriu que Miranda e Freya haviam recebido uma missão recentemente e haviam partido. Sabendo que eles não estavam mais no quartel-general, ele não pôde deixar de suspirar de alívio. Vendo Lei Lin assim, Robin como um veterano não conseguiu segurar o riso. Após a provocação, os dois pombos no trabalho. O experimento do portão cósmico é muito perigoso. As criaturas de outras dimensões poderiam ser existências aterrorizantes com força superando os magos da Estrela da Manhã. No incidente do terror branco, há 214 anos, o grande pioneiro, Morningstar Magus morreu, fez contato com outro mundo de forma imprudente e encontrou uma temível consciência formada pelo terror. Não só ele caiu, todos os seus descendentes morreram também. Mesmo que eles não estivessem neste continente, eles encontraram o mesmo destino. Espero que você possa reconsiderar